lá para o Júnior Alonso. Tá pedindo a bola lá na esquerda o Rubens. Ele preferiu jogar para a área. Tira de cabeça o Bidu. Patrick tenta se livrar da marcação do Yuri Alberto, que está sem condição de atuar, hein? É as costas dele, que ele coloca as mãos nas costas. Joga a bola para a área, cruzamento. Kaká tira de cabeça. Lianco vai bater de fora, a bola foi desviada, vai saindo. A arbitragem vai marcar escanteio, tiro de meta, que nada. Apita o final do jogo. Rafael Klein, no chute do Lianco. A bola pela linha de fundo. A última oportunidade do jogo. Ela toca no Charles, sai, passa muito perto do gol. O Atlético queria um último escanteio. O árbitro apitou e declara encerrado o jogo na Arena MRV em Belo Horizonte. 0 para o Galo, 0 para o Timão. Atlético e Corinthians empatam sem gols na Arena MRV. Está quebrada a sequência de vitórias do Corinthians, 3 seguidas. Olha como a bola explodiu no Charles e o Lianco queria o escanteio. E o Lianco ficou inconformado, queria ali uma última bola, um último escanteio. Está quebrada também a sequência de vitórias do Atlético na Arena MRV, na grama sintética. Primeiro tropeço, não tinha um 0 a 0 entre Corinthians e Atlético em Minas desde 2014 pelo Campeonato Brasileiro. Um 0 a 0 que aconteceu em Uberlândia na primeira rodada do campeonato. O pessoal do Atlético reclamando da arbitragem, principalmente no critério. O Galo reclamou muito em alguns pequenos lances que o árbitro entendia na visão do Atlético que era falta para o Corinthians e para o Atlético não. Mas a grande decisão mais contestável é do Lianco no primeiro tempo. O Lianco poderia ter recebido um segundo amarelo. O Corinthians também sai aborrecido com a arbitragem. Para o Corinthians, pela escalação que botou em campo, um resultado melhor do que a encomenda, ou Ricardinho? Segue a reclamação ali. Segue aí, eu acho que também tem algum questionamento em relação a algumas decisões do árbitro, né, do Rafael Klein, porque tanto no lance lá do Lianco, que era para o segundo amarelo, mas em algumas entradas, algumas faltas. Mas enfim, eu acho que foi um bom jogo do Corinthians. No todo foi um bom jogo, até melhor do que os últimos, do que o contra o Novo Horizontino, do que o primeiro tempo contra o Santos. Horroroso. Empatamos com as reservas do Corinthians. Quero ver qual que vai ser a desculpa do técnico Cuca, né? Porque ele tem que dar explicações para o Atlético. O técnico que está treinando o Cuca, que é um excelente técnico, mas é verdade, senhoras e senhores, que o Galo é mal treinado mesmo. A gente tenta passar um pano, tenta ajudar, tenta falar bem, tenta, né, torcer junto, mas, cara, o time tá muito mal treinado, muito mal treinado. No segundo tempo nós voltamos melhor, todo jogo é assim. Contra o Maringá, segundo tempo, sei lá o que, segundo tempo. Por que não ajusta desde o início? Por que sempre o outro técnico é que tá melhor? E, cara, empatar com reserva do Corinthians, pra mim, é vergonhoso. É isso aí, o Rap Show vai se ajustar ali para ir para a zona mista. Conversar aí com os jogadores. Mas é um empate melancólico do Galo. Melancólico. E pelo seguinte motivo, tá? Porque o Atlético, como disse bem o Rap Show, jogou contra os reservas. Um time reserva do Corinthians. O time do Corinthians já não é isso tudo. É um bom time. O time titular deles é um bom time, tudo. Mas você vê, na Sul-Americana eles estão lá para ser eliminados. Entendeu? Mas é um bom time. Ok. Mas não foi esse time que jogou, que enfrentou o Atlético. Foi o time reserva deles. O time com 8, 9... Não, é umas 7. O cara tá fazendo conta pra saber quantos reservas o Corinthians... Rapaziada, foi o time inteiro do Corinthians reserva. Tinha ali talvez 2 titulares, contando com o Hugo no gol. De resto, só reserva. Reservaços. E as frangas empataram em casa com esse time aí horroroso do Corinthians. Essa é a verdade. O Mirassol recebeu esse Corinthians aí bem mistão. Tinha até mais titulares. Ganhou. Ganhou em casa. Lembra, Mirassol, que vocês, frangas, falaram que seria um parâmetro, né? Como o Cruzeiro venceu com dificuldade o Mirassol, seria um parâmetro para ver que o Cruzeiro faria um brasileiro ruim? Como a vida é, né? O mundo gira, né? Capota. 8 alterações, né? Porque o Carrijo jogou titular ali. Titular mesmo, foi o Carrijo. Talvez ali o Ranielli e o Hugo Souza. O resto é tudo reserva. Ranielli não é titular, tá? Hoje é o Maicon, o titular da posição, acreditem. É só pegar os últimos jogos. Trabalho com fatos. Acho que não sei se o Kaká é reserva. Talvez o Kaká.
Talvez o Kaká seja O Kaká não é titular. titular. Mas assim, alguns até entraram no segundo tempo. Yuri Alberto não teve, né, não teve nada ali, não teve chance, não teve nada e tudo. Alguns entraram no jogo. Mas assim, o grande problema do Atlético foi o primeiro tempo. O primeiro tempo do Atlético. Foi um primeiro tempo tão sofrível que isso atrapalhou muito pro jogo. Agora é o seguinte, antes, vou soltar a vinheta de pós-jogo aqui, deixa o like no vídeo, já curte o vídeo aí enquanto eu vou soltar a vinheta. Curte o vídeo, Beto? Curte o vídeo, Betinho? Tá aí, nação, não vou me alongar muito aqui não, já tá tarde, né? Gostaria de trazer um pouquinho aí do como eles estão meio chateadinhos, né? A raivinha do Lian, com o jogadorzinho meia boca, quase entrega aí uns 2 gols hoje. Outro jogo que ele deveria ser expulso e não é. O Atlético também é ajudado por arbitragem, incrível, né? No finalzinho ali, expulsão clara do Rubens. Ele não acerta em cheio, mas caramba, a entrada que ele dá ali é perigosíssima. Ela é uma entrada criminosa. E o árbitro vai lá no VAR, tira o cartão, é incrível como o VAR mais atrapalha do que ajuda. Mas enfim, né? Apesar disso, independente disso, as frangas empataram com o time reserva do Corinthians. O time principal do Corinthians já é muito meia boca. Você pode falar do meio pra frente que é um time interessante, um time bom. Você pode utilizar aí o adjetivo que você quiser, mas do meio pra trás, cara, você tem o Hugo Souza ali só. Time muito ruim. O Corinthians não tem um zagueiro confiável. Pô, rapaziada, Héctor Hernandes hoje foi o centroavante do Corinthians. E as frangas conseguiram empatar com o Corinthians, rapaziada. E aí eu tenho que escutar atleticano falar que o time deles é melhor que o nosso. Mas tá bom, confia, acredita. Fala mais, quem sabe bora aí você acredita nisso. Tá aí, nação, deixa sua risada nos comentários, o likezão que é sempre muito bem-vindo. Até a próxima, tamo junto.